E vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 14 do livro de Oséias. Oséias, capítulo 14. Vou esperar um pouquinho, porque não é tão fácil a gente encontrar este livro da Bíblia, né? Pelo fato de ser um dos livros do Velho Testamento, há alguma dificuldade com os irmãos. Oséias, capítulo 14, apenas um versículo. Deste versículo, nós estaremos extraindo o tema que nós vamos trabalhar nesta noite. Oséias, capítulo 14, versículo número 9. Eu vou ler esse texto e vou convidar os irmãos para juntos lermos uma vez, duas vezes, para que este texto fique bem claro dentro do nosso coração, na nossa mente. Vamos lá? Oséias, capítulo 14, versículo número 9. Diz assim: quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oséias 14, 9. Agora os irmãos, somente os irmãos, no 3. 1, 2, 3. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Pode sentar-se, meus irmãos. Oséias capítulo 14, versículo número 9. O tema que nós vamos trabalhar, irmãos, nessa noite, o tema que nós vamos meditar é os caminhos do Senhor. Como está no meio do versículo 9, os caminhos do Senhor. Esse é o tema que nós vamos desenvolver nesta noite. Oséias, profeta, profetizou mais ou menos 40 anos antes do cativeiro da Assíria. Foi um verdadeiro gigante espiritual. Era terno, sensível e misericordioso. Não era um homem severo. Teve uma experiência terrível de conviver com uma esposa adúltera. Tudo indica que era um homem muito estudioso. O seu nome significa libertador ou salvador. Oséias condenava o emprego da política como remédio para os problemas espirituais da nação. Uma observação importante na apresentação de Oséias: o verdadeiro conhecimento envolve uma comunhão com Deus e não meramente informações sobre Deus. Nós vivemos numa sociedade onde estamos com muita facilidade na comunicação, temos muitas informações sobre Deus, mas nós temos pouca comunhão com Deus. Nós temos muito conhecimento, mas pouco relacionamento de prática de vida cristã. Uma ilustração para nós aplicarmos aqui. Considere estas realidades. Primeiro, quem está apto a ganhar uma corrida de carros? Um remador ou um piloto de Fórmula 1? Quem pode andar num cabo de aço? Um ascensorista ou um equilibrista? Quem pode ganhar uma corrida de atletismo? Um campeão de plutonaria ou um corredor profissional? Quem pode ajeitar o motor do carro? O mecânico ou o alfaiate? Quem pode corrigir o problema da torneira? O encanador ou o sapateiro? A resposta ela está muito clara para cada pergunta. Só poderá acertar e vencer os que estão capacitados para isso. Imagine um ferreiro afinando um piano. A Bíblia diz que os ímpios não sabem andar nos caminhos do Senhor, e os transgressores nele cairão. Esta é uma realidade na vida espiritual. Nós estamos iniciando o ano de 2018. E o tema que nós vamos abordar é esse: os caminhos do Senhor. Estamos vivendo em uma época de muita informação quanto às coisas do Senhor. Para nós entendermos mais a respeito disso, nós devemos dar ênfase naquilo que Deus deseja para nós como um objetivo de Deus para o homem. Fala-se constantemente, tempos após tempo, de que algumas coisas mudaram e que as coisas não são mais assim.
estamos vivendo uma época onde nós estamos colocando em dúvida as Escrituras Sagradas. Nós estamos lendo os textos e colocando uma espécie de ação relativa em relação àquilo que Deus disse. Mas será que mudaram os caminhos do Senhor? Será que os caminhos do Senhor foram mudados? Será que tudo o que aconteceu no passado perdeu o seu valor? Será que os homens e mulheres que morreram em arenas, outros queimados vivos por amor de Jesus, e não tem nenhum sentido para nós? E a Bíblia continua sendo a palavra de Deus que tem autoridade para mudar os nossos pensamentos? Ou será que ela também perdeu o seu valor? E as caixinhas, antigas caixinhas de promessas usadas na casas e usadas até na época em programas de rádio, hoje, na atualidade, usa-se o WhatsApp com mensagens prontas, como se fossem as atuais caixinhas de promessa. Por que tudo isso? Por que esta ação relativa da palavra de Deus, acrescentando coisas para que nossos olhos vejam algo que muitas vezes, ou na grande maioria, não é verdade? Afinal, quais são os caminhos do Senhor? Quais são os caminhos do Senhor? Eu tenho aqui a primeira lição que eu extraí desse texto e que eu estou aplicando no contexto bíblico, é de que o caminho do Senhor, a primeira lição é de que é um caminho de perseguição. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20, nós encontramos essas palavras do Senhor: lembre-se do que eu disse, o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. E se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Perseguição. O que você espera de que aconteça no ano de 2018? A primeira lição que nós tiramos é de que haverá perseguição. Já temos informações de países onde a perseguição já começou mais acentuada neste ano. Dificuldades em relação à ministração da palavra de Deus. Mas e nós? Esperamos o quê? Esperamos tranquilidade? Esperamos conforto? A primeira lição, irmãos, é de que haverá perseguição, caminho de perseguição. É por este motivo que Deus, no Salmo 1, no versículo 6, o Senhor diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Há dois caminhos, irmãos. Há um caminho que é o caminho do justo, que é o caminho onde nós somos perseguidos, mas nós não desistimos da nossa fé, nós não deixamos de adorar a Deus, nós não servimos a Deus quando somente as coisas vão bem, mas nós também adoramos a Deus, dedicamos-nos a Deus quando estamos passando por momentos difíceis. E nós temos que entender que na nossa vida é sempre uma oscilação. Haverá dias de alegria, mas haverá dias de tristeza. E nós temos que nos preparar para o caminho de perseguição. Uma pessoa que ainda não experimentou o novo nascimento, ela vai ter dificuldade de prosseguir. Se ela não se converteu de fato ao Senhor, ela vai ter dificuldade de prosseguir, porque ela vai ter uma tendência de parar no caminho. Esta é uma realidade na vida espiritual. Não adianta nós tentarmos plantar flores em terrenos que Jesus afirmou que só nascem cactos, né? A nossa adolescência, a nossa juventude, e por que não dizer que há muitos adultos também que estão vidrados no mundão colorido, né? Nós andamos por aí, nós nos relacionamos com as pessoas e verificamos dia após dia, diante de umas experiências constantes, de que as pessoas estão confusas. As pessoas estão atentando para as coisas subjetivas e esquecendo das orientações do Senhor. Há muita confusão em nossos dias. E quando se fala em amor ao próximo, dedicação, trabalho nas coisas de Deus, serviço cristão, disposição de obedecer a Deus, as pessoas dizem: esse assunto está por fora, esse assunto é antiquado, isso não é mais modernidade, isso é antigo, né? A Bíblia incomoda? A Bíblia incomoda você? A Bíblia te traz aborrecimentos quando você lê a Bíblia e ela confronta você?
lembre-se, os caminhos do Senhor são retos. É isso que diz em Oséias capítulo 14, versículo 9. Os caminhos do Senhor são retos. Uma segunda lição, irmãos, que nós temos como expectativa para este ano e vida, é de que temos que visualizar diante de nós o caminho da humildade. O caminho da humildade, nós vamos encontrar a base novamente na pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos ler João capítulo 13, versículo 4 e 5, e vamos ler assim: então se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Nós encontramos aqui o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, procurando nos servir, procurando nos ajudar, procurando dar a nós exemplos de humildade. A arrogância, a altivez, a soberba e outros comportamentos que estão ligados a essas expressões, eles não estão compatíveis com a palavra de Deus. Caminho de humildade, lavar os pés, representa a necessidade diária da confissão dos pecados para manter comunhão com o Senhor. É uma ação contínua de reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer a nossa limitação e a nossa dependência do Senhor. Dia após dia, irmãos, nós convivemos com as pessoas e nós vamos relacionando, e hoje as pessoas evitam, não querem mais ler a Bíblia como deveria ler, não querem se envolver em oração, não querem se envolver em serviço. Mais tarde nós encontramos essas pessoas pelos caminhos caídas, doentes, arrasadas e frustradas. Isto é algo que nós enxergamos todos os dias. Você pode ter uma vida diferente. Caminho de humildade. A humildade não é uma opção para os filhos de Deus. É uma característica de quem está em comunhão com o Senhor. Agora observe uma coisa. De acordo com João capítulo 13, isso não é para todos. João capítulo 13, o versículo número 8, nós vamos perceber no versículo 8 que isso não é para todos. Nós encontramos ali naquele grupo um personagem chamado Judas, que ele não estava em comunhão. Não era para ele aquilo. E muitas vezes, irmãos, numa igreja, numa comunidade, em família, nós temos lá dentro um Judas. Nós temos uma pessoa que não se adapta, que não se ajusta, que não obedece. E a Bíblia diz muito claro, ela nos ensina que nós temos que obedecer a Deus, mas também obedecer às autoridades constituídas. Numa igreja, nós temos que entender que existe um ministério pastoral, que existem líderes, ou a gente se submete, ou a gente procura outro caminho. Caminho de perseguição. Você tem que entender que não é uma luta contra você, mas é algo estabelecido. Caminho de humildade. Mas o que estamos vivendo é exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, quando ele vai falar que as pessoas seriam lá no tempo futuro amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais, amães e ingratos. Irmãos, quantos anos de vida cada um de nós, eu e você, nós nos relacionamos, cuidamos de pessoas e vemos constantemente uma ingratidão, porque não reconhece o caminho de humildade. Jesus enfrentou isso no ministério dele, e eu e você certamente vamos enfrentar. Um pai, muitas vezes, no convívio com o filho, percebe a ingratidão do filho. Um pastor numa igreja percebe a ingratidão das ovelhas. O pastor estimulou o irmão a se cuidar, a orar, a ter uma vida santa, e esse irmão não obedece, depois começam a colher, e depois vem, volta de novo, e lamenta, e lamenta, e lamenta, e muitas vezes, em alguns casos, o culpado é os líderes, né? É assim que as pessoas acabam fazendo, ocupam seus pais, ocupam as autoridades. Precisamos acordar. O Evangelho é Jesus no centro, e a sua palavra tendo poder, autoridade, para mudar a minha vida, mudar a minha opinião e mudar qualquer quadro existente. Que temos que tomar muito cuidado com homens e mulheres e grupos que têm se levantado e pregado um evangelho de ilusão, mentiras e muita astúcia do inimigo, procurando confundir a pureza de Cristo com a imundície do mundo. Irmãos, é isso que nós vemos na atualidade.
o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, diz assim: o mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi dar em casamento somente a um homem que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera, pura a Cristo. O perigo, cada um de nós, de abandonarmos o nosso relacionamento com o Senhor, sob o pretexto de que nós não concordamos e não nos aceitamos. Isto é falta de humildade. Caminho de humildade. Os caminhos do Senhor, caminho de perseguição. Primeira lição. Segunda lição, caminho de humildade, né? Não podemos nos apartar da simplicidade de Cristo. Seguir ao Senhor, obedecer ao Senhor, adorar ao Senhor, é andar em simplicidade. Muito gostoso quando nós, no dia a dia, no convívio nosso em família, ou no templo, em algum lugar, nós nos deparamos com pessoas que convivem de maneira tão harmoniosa, pessoas que se valorizam, que se respeitam, que querem de fato o bem da outra e expressam em suas atitudes. Isso é possível quando nós buscamos em Cristo o caminho de humildade. A sua referência como fé, como vida cristã, qualquer comportamento seu, qualquer estilo de vida, reação tua, deve ser tido como Jesus, o seu exemplo. Olhe para Jesus, né? Veja em Jesus o exemplo para a sua vida. Uma terceira lição: os caminhos do Senhor, caminho de vitória. Caminho de vitória. A palavra do Senhor, na carta, lá no finalzinho da Bíblia, na carta de João, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A vitória nossa, ela está centralizada na pessoa de Cristo e na fé que nós temos em Cristo e como a desenvolvemos. Quando nós vamos passando os dias e nós vamos nos avaliando e percebendo que há um progresso. Nós percebemos na nossa vida que há uma postura, há uma característica de avanço, de marca de que nós estamos progredindo. O caminho da vitória. 2018 é mais um ano de Copa, não é isso? Não é isso? 2018 não tem Copa este ano? Muito bem. Tivemos outras Copas. O Brasil foi campeão em outras Copas. Não sei se vai ser nesta, mas agora vem aí uma pergunta para nós em relação a esta nova Copa chegada. Será que o Brasil vai vencer? Será? Mas daqui a 4 anos, né, haverá uma outra Copa, né? O Brasil vai continuar sendo vencedor? O tão almejado troféu poderá passar para outras mãos e depois de mais 4 anos para outros, e tudo ficará na lembrança de que nós éramos vencedores. Meus irmãos, isso não se aplica naquilo que nós estamos falando. O contrário de tudo isso é a vida em Deus. Quando nós entregamos de verdade a vida ao Senhor Jesus, nós passamos a ter uma única vitória. Nós passamos a ser vencedores em Cristo em linha constante. Todos os dias, quando você acorda crendo: eu sou de Jesus. Eu sou uma nova pessoa. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu tenho a certeza da vida eterna. Se o Senhor me chamar hoje, eu vou para o céu, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Eu tenho atitudes, eu tenho comportamento. A minha vida diz quem eu sou. Há um testemunho eficiente, um testemunho eficaz. Eu vejo na minha vida, eu vejo na minha história. Esta vitória, ela é eterna. E a taça que vamos receber é de uma coroa incorruptível. A carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Uma outra tradução quer dizer incorruptível. Incorruptível. Nunca perde o seu brilho.
E aí fica para cada um de nós aí uma pergunta, né? Nós temos essa certeza em nosso coração? Você que está me ouvindo agora, neste momento, há uma certeza no teu coração de que você é do Senhor? Que você entregou a sua vida ao Senhor? Você é uma nova criatura? Não há homem, ou tempo, ou força da natureza, ou mesmo outros atletas, até melhores do que nós, que poderão tirar esta vitória de nós. Seremos diante de Deus, como a partir de agora, de hoje, eternos campeões. Deus, Ele nos chamou para nós vivermos na presença dEle. Agora, quais são então os caminhos do Senhor? Quais são? Precisamos trazer para nós as lições desse texto que nós estamos tirando. Caminho de perseguição. Meus irmãos, todos os filhos de Deus, verdadeiros, genuínos, serão perseguidos. Você sabe disso? Você compreende isso? Se você é um filho de Deus, você vai enfrentar todos os dias, durante a sua vida, você vai enfrentar as lutas contra as forças do mal. Todos os dias, diz a palavra, que o inimigo, ele anda em derredor. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Agora, se você, a sua vida, as coisas estão muito tranquilas, não há problemas, não há dificuldades, é porque você não está dando nenhuma dificuldade para o diabo. Você não se apresenta como um filho de Deus. Caminho de perseguição, caminho de humildade. Você tem avaliado o seu comportamento? Você tem aceitado conselhos? Você tem aceitado orientação? Você aceita os conselhos do seu pai? Você aceita os conselhos da sua mãe? As esposas aceitam as orientações do seu marido? Há um convívio harmonioso? Você aceita as orientações das autoridades estabelecidas? Você é obediente ou você se mostra rebelde todos os dias? Caminho de humildade. Caminho de vitória. Caminho de vitória é a consequência natural de uma vida dedicada ao Senhor. Qual tem sido o seu caminho? Por onde você tem andado e com quem você tem andado? Como você tem andado? Deus conhece as suas lutas e conhece as suas dificuldades. E por isso que Ele diz, no Salmo 37, versículo 5 assim: entrega, os irmãos se lembram? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Note bem o que diz a palavra. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Eu estou indo para a conclusão e eu quero convidá-lo nessa noite a você tomar uma decisão na sua vida. A maior e a mais importante decisão que um ser humano pode tomar é a decisão de converter-se ao Senhor. É a decisão de ter Deus como ponto principal de referência e não mudar, não ter variações. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época da história, essa geração, onde, como eu disse, as pessoas estão oscilando. Não há convicção de que ela tem Deus, de que ela serve a Deus. Oséias capítulo 14, esse capítulo que nós estamos usando como base nessa noite, o versículo número 1, ele diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Oséias capítulo 14, verso 1 e verso 2. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Meus irmãos, oportunidade ímpar, oportunidade especial nessa noite, que você está tendo, que eu estou tendo, de entregarmos ao Senhor, de dizer para Deus: Senhor, perdoa os meus pecados, tira de mim estes sentimentos que não está compatível com a tua palavra, faz de mim, Senhor, uma nova pessoa, me ajuda a enxergar as coisas espirituais como devem ser enxergadas. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Há lutas nos caminhos do Senhor, mas entenda, é o único que nos conduz à vitória.
lutas virão, mas é o único que nos conduz à vitória. Decida seguir a Jesus de verdade. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Que Deus os abençoe.